Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Hoje, em específico, eu estou gravando e deixando aqui disponível segunda-feira às 20 horas, que é o horário que você vai estar assistindo. Eu agora, nesse momento, estarei e estou em viagem a trabalho. Por isso, estou gravando hoje, nesse dia de domingo, à noite, para que nós possamos não quebrar a nossa rotina de todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui nos encontrarmos para estudarmos juntos a doutrina espírita. Lembrando que se você ainda não curtiu o nosso canal, que faz parte aqui da Associação Beneficente Espírita Caminheiros do Bem, da qual é nossa casa espírita parceira, assim também como a Sociedade Espírita Capa dos Pobres e também o Centro Paranaense de Estudos Espíritas, do qual nós estudamos juntos lá também. E aqui online, onde nós trilhamos os eixos da autora espiritual Joana de Ângeles para que possamos desvendar de forma mais profunda, porém despretensiosa nesse estudo, as grandes folhas douradas, porém simples da doutrina espírita, que tem como objetivo nos tornar pessoas melhores e, por que não, a partir de hoje, se possível for, pessoas mais felizes. Por isso, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, a lista onde eu mando textos e onde eu mando vídeos, inclusive o texto aqui que nós vamos estudar hoje, o capítulo 22 do livro Rumos Libertadores, que é a obra que nós estamos estudando no momento, que serve de eixo central para o nosso estudo. Se você ainda não faz parte do Telegram, tem o link aqui na descrição, clica ali e você entra para o Telegram para receber toda semana e às vezes mais de uma vez aí por semana materiais para que você possa continuar o seu estudo dentro da doutrina espírita. Hoje, o capítulo nos convida especificamente a refletir na continuidade do que nós falamos na semana passada. Semana passada falamos no capítulo 21 sobre as dores morais. E esse capítulo ele é quase que uma continuação do capítulo que estudamos no vídeo passado, o vídeo 21 da semana passada. Se você ainda não assistiu, assiste lá, que tá bem legal. Joana de Ângeles nos traz informações importantíssimas para como podemos lidar com as dores morais. Como é uma continuação, vamos relembrar o que seria uma dor moral. Na semana passada, nós refletimos sobre também as dores físicas. Tá lembrado? As dores físicas, as dores do corpo físico. Porém, as dores morais, essas que abalam o espírito, abalam a nossa emoção. Pode vir através do desencarne de alguém que a gente ama, de um parente, de alguém muito próximo que de repente é convidado a voltar para a verdadeira vida através do desencarne. Ou esta dor moral pode surgir através de um fim de um relacionamento ou a continuidade de um relacionamento abusivo, onde muitas vezes um ser ama, mas o outro não é amado. Relações conjugais ou de amizade, onde nós fazemos tudo pelo outro e o outro nada reconhece para nós e acha ainda que estamos fazendo pouco. São as dores morais da alma. Podemos citar como exemplo também a dedicação que temos para com o filho. E por mais que a gente tente fazer com que ele siga no caminho do bem, ele inevitavelmente vai por um mau caminho, vai nos dar a sensação de ingratidão quando um amigo nos joga na face aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Quando temos a traição na amizade ou no cônjuge, são as dores da alma. Falamos disso na semana passada e relembramos a fala de Jesus, quando ele nos diz que na terra só tereis aflições, mas bem-aventurados são os aflitos, pois serão consolados. Serão consolados a partir do momento em que compreenderem e bem viverem as suas dores, as suas dificuldades.
Falamos ainda no vídeo passado, que ainda serve de introdução para o que nós vamos falar hoje. E hoje, aliás, encontrarmos esta força implacável da paz é o dever de todos nós. Obediência com resignação. Vamos seguir em frente, eu vou lendo um trecho. Enquanto isso, se você não curtiu o nosso canal ainda, curta agora, clica ali no joinha e mais para frente a gente comenta mais um pouco. Hoje, como o vídeo é gravado, você pode deixar o seu comentário ali embaixo, tá bom? Qualquer dúvida pode escrever ali no vídeo seguinte da semana que vem, a gente responde. Joana de Ângeles começa lá no livro, hoje eu estou com a minha versão física do livro, tá? O equilíbrio, a harmonia, resultam da obediência às leis que regem a vida. Aí a gente já inicia o nosso estudo pensando. Em O Livro dos Espíritos, vamos ter lá as leis morais da vida, onde Allan Kardec categoriza algumas das leis que os espíritos de lá para cá, do mundo espiritual para o mundo material, nos trazem. A lei de ação e reação, a lei do trabalho, a lei do progresso. Então são leis que estão colocadas ali que para evoluirmos, para sermos felizes, para que as nossas dores não sejam tão angustiosas nesta atual encarnação, mas a principal fonte de caminho para que possamos evoluir. Quando vivemos dentro dessas leis universais, que não são espíritas, são universais. Allan Kardec apenas organizou essas leis que estão contidas em todas as principais religiões. Mas vale lembrar que não se trata de leis religiosas. Não estamos falando aqui essas leis da vida, estas leis que regem a vida, não foram criadas pelo ser humano, foram criadas por Deus. São as leis que regem o universo, desde os grandes astros solares, das estrelas, dos cosmos em patamares universais, até no pequeno universo microscópico ou quântico dos átomos. São as mesmas leis que regem. A lei de vibração, de atração, que nós atraímos para nós tudo aquilo que estivermos conectados. Pois bem, Joana de Ângeles coloca: o equilíbrio, a harmonia, resultam da obediência às leis que regem a vida. Essas leis não está significando que a gente tem que ir no templo religioso todo domingo ou toda segunda-feira. Não é isso que nós estamos falando, mesmo porque isso não é uma lei. Isso são ditames, são regras religiosas criadas pelo homem em suas religiões. Vamos em frente lendo. Você já tem o texto aí, se não tem, pega ali no Telegram, tá bom? Em torno dos sóis, estava falando disso, gravitam os demais astros e, por sua vez, estes se submetem às soberanas diretrizes que mantêm as galáxias. A sinfonia harmoniosa é o resultado da submissão de notas e instrumentos à pauta da regência. O equilíbrio da máquina decorre da perfeita submissão das peças, do mecanismo que lhe constitui a engrenagem. Então ela vai dando exemplos que tudo tem que estar circunstante, tem que estar circulando em volta de uma lei, em volta de uma organização para que o todo funcione. O motor de um carro tem que estar perfeitamente alinhado com o seu propósito, cada peça fazendo a sua parte para que o motor funcione, para que o carro ande. A saúde do corpo. A saúde do corpo e da mente, por sua vez, é consequência da obediência do espírito, às conjunturas da evolução inadiável. Lembrando que não é uma opção evoluir. Nós vamos evoluir querendo ou não. Joana de Ângeles fala em várias das suas obras, e é algo que eu particularmente acho muito bonito, mas muito complexo. Ela diz: você,
ser humano, nós, seres humanos, querendo ou não, vamos atingir um mais alto patamar de felicidade. Teremos um nível de consciência e uma consciência tão tranquila e uma felicidade tão perene e verdadeira interior que nada de fora será capaz de abalar. Pensa você nessa felicidade, já falamos aqui disso em outros vídeos. Pensa você ter uma felicidade tão alva, tão profunda, que nada de fora é capaz de abalar aquilo que está dentro. Eu não consigo nem imaginar muitas vezes. Querendo ou não, chegaremos lá. A diferença é o tempo que levaremos para chegar lá. Fomos criados por Deus conforme aprendemos na doutrina espírita. Fomos criados à imagem de Deus para atingirmos essa felicidade, atingirmos o máximo que podemos fazer. Jesus, o modelo e guia, o ser mais puro e evoluído que pisou no orbe terrestre, nos disse oportunamente, lembra lá da frase dele: vocês poderão fazer tudo o que eu fiz e mais. Poderão fazer tudo o que eu fiz e mais. Gente, não consigo nem imaginar o que seria mais. Vivemos num mundo de provas e expiações. O patamar da Terra ainda comporta espíritos da evolução categorizada nós. Espíritos em evolução, recém-saídos do estágio anterior, o mundo primitivo. Somente depois para o mundo de regeneração, que dizem os autores espirituais, como Manuel Filomeno de Miranda, que estamos galgando, estamos caminhando lentamente, mas continuamente para o mundo de regeneração. Vamos em frente na leitura. Ficou alguma dúvida? Deixa no comentário, semana que vem a gente responde. A obediência revela-se como elemento essencial para a ordem, fator base do equilíbrio fomentador do progresso. Não tem como haver progresso sem obediência. Nós vamos falar mais especificamente sobre essa obediência um pouco mais para frente no vídeo, segura aí. Não é uma obediência da qual a gente está acostumado. Vamos lá. Medida que revela a sabedoria da criatura. A obediência decorre naturalmente de um perfeito conhecimento dos deveres em relação aos objetos, aos objetivos da existência humana. Eu vou ler de novo e daí a gente vai trocar uma ideia sobre esse parágrafo. Medida que revela a sabedoria da criatura. Quanto mais sábio o espírito, quanto mais desenvolvido ele é, mais obediente ele é. Porém, nós vamos falar sobre essa obediência. Já, aguenta aí. A obediência decorre naturalmente de um perfeito conhecimento dos deveres em relação aos objetivos da existência humana. A obediência que estamos falando aqui, vou até falar mais baixo para você prestar mais atenção ainda, não é uma obediência imposta. Não é uma obediência em que alguém manda e alguém obedece. Obedecer essas leis de forma evoluída, conforme ela está colocando aqui no texto, medida que revela a sabedoria do espírito da criatura, é uma obediência que nasce da consciência que foi desperta pela criatura. A partir do momento em que ela entrou em contato com a verdade e compreendeu as leis que regem o universo. Não é uma obediência que você vai à igreja, vai ao centro espírita, vai ao templo, e o líder religioso, o pastor, o padre, o palestrante, o médium falou para você que tem que ser daquele jeito, que você tem que seguir a tua vida, e você segue por obediência a uma regra que lhe foi imposta. Mas o desenvolvimento espiritual verdadeiro vai nascer na essência do despertar da consciência que ocorre naturalmente, conforme se compreende quais são as leis verdadeiras da vida. Como, por exemplo, a partir do momento em que eu sei
e não mais acredito na vida após a morte. Eu sei que tudo que eu fizer nesta atual existência, terei a continuidade destes fazeres na próxima fase, após o desencarne. Se sei, conforme nós espíritas sabemos, e não acreditamos na reencarnação, mas sabemos que nós viemos nesta vida depois já de ter vivido inúmeras experiências, não vamos entrar nessa fase que isso já é senso comum da maioria de nós. Compreendemos e sabemos o efeito e a lei da reencarnação. A partir do momento em que eu sei disso, e recebo nesta existência uma traição, tenho uma dificuldade orgânica, uma doença física muito complexa, tenho desencarne de alguém, eu sei que isso não é por acaso. Me dá tranquilidade, mesmo por entre lágrimas que esse sofrimento vai trazer para mim. Nós vamos saber, quando compreendemos as leis maiores da vida, que essa dor de hoje tem um porquê lá de trás. Logo, quando eu sei disso, eu sei que tudo que eu fizer hoje eu irei colher ali na frente. Se eu ajo por interesse para me aproximar das pessoas, isso terá uma consequência. Talvez nós nunca saibamos quem gosta de nós verdadeiramente, quem nos ama verdadeiramente, pois os outros também podem estar agindo por interesse. Quando compreendemos e sabemos que tudo que plantamos iremos colher nesta ou em outra vida, passamos a agir obedecendo esta lei, tentando fazer o nosso melhor, pois nós sabemos que nós iremos colher. Compreende? Compreende que não é mais uma obediência de cima para baixo imposta, onde eu obedeço, mas não sei por que obedeço. Obedeço por medo, porque alguém mandou, obedeço porque senão vou ficar de castigo, obedeço porque senão é pecado, conforme a gente aprendeu nas religiões do passado. Mas nós passamos a obedecer às leis universais da vida, a lei do amor, porque eu sei que dessa lei irá sair a minha realidade lá na frente. Vamos seguir em frente no texto? Ficou dúvida? Deixa aí no comentário. Somente as almas disciplinadas logram o cometimento da obediência em consequência da resignação. Ante os sucessos nem sempre ditosos. Somente almas disciplinadas logram o comedimento da obediência em consequência da resignação. Ante os sucessos nem sempre ditosos. É necessário muita disciplina, muito treinamento espiritual, emocional e psicológico e conhecimento da verdade para que se possa se resignar perante as dificuldades severas da vida. Vamos em frente, vamos lá. Assevera-se que os fracos são mais fáceis de conduzidos, portanto, mais maleáveis à obediência. Conveniente, porém, não confundir obediência com receio submisso, que é o que nós estávamos falando. A obediência da qual nós falamos aqui, do qual Joana de Ângeles, a autora espiritual, nos traz na noite de hoje, não é uma obediência através do medo, da submissão, porque eu tenho medo do que vai acontecer comigo. Não é isso. Nem uma resignação com indiferença diante da luta, que é sempre um desafio da evolução. Então temos duas questões aí. A força implacável da paz, nós só iremos adquirir quando for robusta em nós a resignação e a obediência. A obediência já ficou claro, talvez. Mas essa resignação, muitos de nós compreendemos como uma falsa aceitação.
Olha, eu aceito que a minha situação financeira hoje é essa e não faço nada para mudar porque Deus quer assim. Não é isso. Resignação vou passar pela prova, seja qual ela for na nossa vida, emocional, econômica, física, espiritual, psicológica, nas relações, que é onde o bicho pega. Vou passar por essa situação hoje, mas vou trabalhar para melhorá-la. Vou tentar aperfeiçoar esse relacionamento. Vou tentar melhorar minha condição, vou estudar um pouco mais, procurar um trabalho melhor, melhorar minha posição, passar num concurso, montar uma empresa. Vou procurar compreender onde estou falhando, que as minhas relações não vão para frente, por exemplo. Ao contrário de muitas vezes darmos o nome de aceitação. Quando, por exemplo, um relacionamento não dá certo e a criatura, mascarando e não olhando para si mesmo, diz: nossa, mais uma vez escolhi a pessoa errada. Se esquecendo que ela pode ser a pessoa errada para o outro também. Se esquecendo que uma relação é construída a duras penas, com suor e muito trabalho e muita lágrima e muitas existências. Compreender, se resignar, é entrarmos na dificuldade, não reclamar, não se revoltar, mas trabalhar firme para melhorar aquela situação. Continua lá, vives num universo onde vigem as leis de equilíbrio, soberanamente em nome de Deus. Qualquer agressão à ordem desta lei, qualquer agressão a essa lei, qualquer desvio de conduta perante essa lei de equilíbrio, impõe a necessidade de recuperação como impositivo de dignidade e harmonia. A rebeldia é processo de luta em faixa primitiva, enquanto que a obediência é a conquista da razão esclarecida. Esse final de semana que passou agora, tivemos lá na Sociedade Espírita Capa dos Pobres, liderado pelo espetacular amigo nosso, muito querido Daniel Pereira, de sua esposa Ellen Moschetti, e de outros tantos trabalhadores voluntários que fazem o Grupo Fé, que recebemos famílias que estão materialmente necessitadas, em específico mães, que passam por momentos materiais difíceis. E a Casa Espírita, esse grupo se propõe a recebê-los na casa uma vez por mês, onde lhes é ofertado uma cesta básica, um kit de higiene e esse final de semana em específico um kit de Páscoa para as crianças, embora a Páscoa tenha sido há 2 semanas atrás. E nesse final de semana em específico, observando a face de cada pessoa, falamos exatamente sobre essa temática que estamos juntos falando hoje. Daniel Pereira, com muito brilhantismo, sempre puxou a conversa e a palestra, falando das dores morais e da necessidade de resignação e de que não adianta nós sofrermos simplesmente, não iremos quitar a dívida do passado. É necessário bem sofrer. Não estamos sofrendo este calo espiritual, esta dor moral, este problema físico, simplesmente como castigo. Essa não é a proposta da vida, mas como uma oportunidade de aprendizado, de recuperação da nossa alma, para ficarmos quites. E lá observamos famílias e pessoas que estão tão robustas na sua resignação perante a dificuldade material extremada, onde alguns vivem em casas que a fresta das tábuas de madeira passa tanto frio que venta conforme se estivesse lá fora, e por esta fresta podemos observar um rio que passa ali logo ao lado. Mas a pessoa, em específico uma delas,
nos demonstrou uma lucidez que ela nos ensinou. A resignação, como em verdade sempre acontece nos trabalhos que dizem ser de caridade, onde na verdade é de troca de experiências e de verdade. Quando nos propomos a sairmos da nossa casa e irmos ao encontro de quem necessita, mesmo que seja uma vez por semana ou uma vez por mês, se for possível, levamos a moeda, levamos a cesta, mas voltamos com muito mais. Pois aquelas pessoas ali carregam fardos que muitas vezes nós não conseguiríamos carregar nem por pouco tempo. E por isso ainda nem começamos a quitar alguns desses débitos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos seguir em frente no texto. Vamos lá. A rebeldia é processo de luta em faixa primitiva. A gente já leu. Enquanto que a obediência é a conquista da razão esclarecida. Olha só essa classificação que ela coloca. O bruto reage. O sábio age. O primeiro agride. O segundo elucida. É óbvio que a gente não vai estar o tempo inteiro bruto. Já estamos tentando nos melhorar. Às vezes a gente vai reagir ainda, pois o treinamento deve ser para agir e não reagir. Nós reagimos quando alguém faz uma ofensa para a gente ofende a criatura. Agora, se nós vamos agir, nós vamos de uma forma mais inteligente, sem que a emoção faça com que a gente responda instintivamente através de uma forma violenta, mesmo que somente verbalmente ou energeticamente para o outro. O sábio age. O primeiro, o bruto, agride. Agride verbalmente, humilha a outra criatura que está ali. Quando se sente inseguro, começa a falar todas as posses que tem, os países que visitou, pois não sabe a transitoriedade e a velocidade com que tudo passa neste mundo, e que tudo que temos hoje é nada mais do que empréstimo da vida e teremos que devolver ao deixarmos esse corpo físico. A pessoa que, quando numa roda de ditas amigas ou amigos, falam do outro que ali nem está, fazendo muitas vezes comentários maldosos, porque enquanto estão olhando e falando do outro que nem está ali para se defender, não estão olhando para ele ou para ela. No famoso termo psicológico, temos o boi de piranha, onde focamos a energia, o nosso foco em falar mal do outro, da criatura que nem está ali e seca lá do outro lado da cidade. Porque enquanto estamos falando mal do outro, não estão falando mal de nós. E lembremos-nos das projeções, onde tudo que eu falo em tom de julgamento do outro, em verdade, algo daquilo ainda reside dentro de mim. Só falamos de nós, dizem as literaturas psicológicas. Somente falamos de nós. E toda vez que falamos do outro, estamos nos refletindo nós através do outro. Então, vamos refletir o que temos falado dos outros. Submete-se, agora vem a dica para que a gente comece a robustecer, a criar essa força e deixar ela implacável, de tanta paz que nós temos, que nada será capaz de mudar. Vamos lá. Joana de Anjos coloca: submete-se deste modo aos impositivos da evolução. Lembra lá, você vai evoluir de qualquer jeito. Mesmo quando as circunstâncias te pareçam aziagas ou tormentosas, duras, né? A resignação, como consequência natural do conhecimento das leis de causa e efeito, ser-te-á o lenitivo, ser-te-á o analgésico e o amparo para prosseguir no ministério, prosseguir na tua meta abraçada, em busca da libertação que você almeja. Ninguém que não tem paz é livre. Ficamos acrisolados, ficamos presos nos sentimentos que nós mesmos criamos ou que permitimos que os outros despertem em nós. Não te revoltes, portanto, se as coisas não te saírem conforme o teu desejo,
A realidade é consoante, deve ser e não conforme como cada um quer. Olha só a dica que ela dá, nós já falamos aqui hoje. Aplica até o serviço fraternal de auxílio, confiante e resignado, adquirindo experiências iluminativas que se incorporarão ao patrimônio existente de bênçãos. Sai e vai ser voluntário. Um dia, se não consegue um dia, vai uma hora. Começa a gravar um vídeo de alguma coisa que pode auxiliar alguém, posta no YouTube. Vai de encontro ao sofrimento. Vai ser fácil de encontrar. Tem sofrimento em todo lugar. Se você não tem condição hoje de ser voluntário, presta atenção em alguém que está precisando do teu lado, às vezes alguém conhecido, que não está precisando de uma cesta básica, mas está precisando de uma ligação, está precisando de um alô, está precisando de uma atenção. Só que estamos todos tão enlouquecidos em busca da matéria que é necessária para este mundo, mas que tem que ter o teu devido valor e tua limitação, que não temos, muitas vezes não damos a chance de olhar para quem está necessitado. Convidado ao revide, quando formos convidados ao revide por uma agressão, empurrado ao desespero, chamado ao remoque, concitado à desordem, silencia e ama. Meu Deus, silencia e ama, obedecendo às determinações da vida e resignando-te face às suas injunções. A obediência liberta, a resignação sublima a alma. Uma deflui do conhecimento e a outra do sentimento. Presta atenção lá. Quando estudamos a doutrina espírita, estudamos o livro dos espíritos, vamos compreendendo o que acontece nesta e na outra vida, neste ato de ir e vir das reencarnações. Lemos um livro, lemos um romance espíritas e ali percebemos e compreendemos o movimento que a vida faz. Nós vamos compreendendo, vamos aprendendo e a nossa razão vai nos fazer obedecer. Se eu sei que se eu maltratar o outro, eu humilhar o outro, eu estou ferindo o sentimento do outro, estou ferindo as leis universais de equilíbrio e isso vai voltar para mim. Então, racionalmente, eu já sei disso. E na sequência, a emoção naturalmente vai nos trazer a resignação. Se hoje não temos resignação suficiente perante as dores, vamos estudar mais, para que a nossa razão se dilate e molde a nossa alma na compreensão das leis de Deus. Fecha Joana de Ângeles, fechando o nosso estudo de hoje. Não obstante a arbitrária injustiça do atormentado representante de César, Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria do Pai. Obedeceu, resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra, concitando-nos desde ali a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Nada é por acaso. Não tem uma folha de árvore que caia sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus, e ensinou-nos ainda mais através do seu exemplo, a termos equilíbrio para sofrer e confiança total nas determinações divinas, quando sabemos de maneira verdadeira que nada é por acaso, que tudo está sob os olhos de Deus e que Deus nunca desampara os seus filhos. Se estamos passando por um problema hoje, uma dor da alma, saibamos que Ele está olhando por nós, assim como olhou e olha por todos. E que se temos que passar por isso, é porque Ele confia em nós a tarefa dolorida de evoluirmos, pois sabe que após a dor vem sempre a alegria. Não existe noite escura que não nasça o dia na manhã seguinte. Que você possa, que nós possamos utilizar este amanhecer de bênçãos que a doutrina espírita nos traz
e utilizemos estas luzes solares do Cristo para abençoar a nossa vida. Mas, acima de tudo, que possamos nós iluminarmos o nosso intelecto, a nossa razão, estudando a doutrina espírita, compreendendo as leis do universo, a lei de ação e reação, a lei de atração, a lei do trabalho, do progresso, a lei de reprodução, a lei do amor. E obedecendo essas leis, por conhecê-las e saber que todas só querem o nosso bem, vamos evoluir. E assim desenvolveremos a resignação. Que Ele nos abençoe. Um beijo grande e até semana que vem.